Oi, gente! Meu nome é Gláucia. A gente tá começando mais um vídeo no canal, nosso segundo vídeo, e a gente vai falar um pouco, dando continuidade à oração do Pai Nosso que nós introduzimos no vídeo passado, né? E para quem chegou agora, seja muito bem-vindo, primeiramente. Nós estamos trabalhando este livro, Catequeses de Santo Tomás de Aquino, uma edição da minha Biblioteca Católica, uma edição excelente, por sinal, muito completa, muito rica. Fala da oração do Pai Nosso, oração do Credo. Vou até mostrar o sumário para vocês verem aqui como é uma edição maravilhosa. Então, fala sobre o Credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, os 10 mandamentos, muito completo, e até dos sacramentos e os artigos de fé. Então, muito, muito interessante. Vou até mostrar aqui para vocês, certo? Acho que dá para ver, né? Pronto. Então, ele é muito bom, muito completo. Inclusive, o meu livro tá até limpinho, porque não tem nem dó. Mas dá pra ver direito mesmo. Mas, enfim, é uma edição excelente. Parece ser fina. Parece ser fina. Mas isso aqui você demora uma eternidade pra ler. Tanto detalhe, tanta coisa que é. Mas, enfim, vamos para o tema do nosso vídeo de hoje, que é sobre o primeiro artigo do Pai Nosso. Qual é o primeiro artigo do Pai Nosso? Primeira coisa que nós falamos. Pai Nosso. Por que nós sempre chamamos Deus de Pai, né? Então, a gente fala tanto Pai Nosso, que está nos céus, mas a gente nunca para pensar por que a gente chama Deus de Pai e por que a gente chama Deus de Pai Nosso, não só de Pai. Então, São Tomás de Aquino ele explica toda essa questão bem detalhadamente e que eu vou resumir aqui para vocês. Então, Santo Tomás de Aquino ele vem nos falar que nós chamamos Deus de Pai porque existe uma criação especial. O que é essa criação especial? Ele ressalta que tem até no livro de Deuteronômio 32:6, certo? Então, ele ressalta essa parte porque Santo Tomás de Aquino nos diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus, de modo que somos diferentes de todas as outras criaturas. Os animais, por exemplo, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós, como seres humanos, nós temos esse toque especial. Entendem o que eu quero dizer? Então, a partir disso, por conta dessa adoção filial que Deus tem conosco, por Ele ter nos criado, é, nos foi dada uma herança, certo? E essa herança é o quê? É o céu. É a santidade. Deus nos criou para estar junto com Ele, para participar da sua bem-aventurança. Então, a partir desse carinho paternal, desse carinho filial que Deus tem para conosco, nós devemos a Ele 4 coisas principais. O que são essas 4 coisas principais? Primeiramente, honra. Por que nós devemos honrar a Deus? Pelo simples fato de que Deus é nosso Criador. Deus é nosso Pai, Deus é nossa autoridade. Então, por esse motivo, por Ele ter nos criado, por Ele ter o poder de nos criar, nós devemos uma honra que não deve ser só de boca, mas também deve ser uma honra de ações, certo? O amor, ele não se diz só por palavras, o amor se diz também pelas ações. Então, por esse motivo, nós também devemos, uma segunda coisa, que é imitá-lo, certo? Então, Deus é a perfeição por completo. Ele deve ser a referência para tudo. Tudo, 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 tudo. Porque ele é a perfeição. Então, tudo que se diz perfeito se resume a Deus. Então, por esse motivo, se nós queremos ser melhores, nós devemos ser por Deus, para Deus e como Deus. Porque Deus nos ensinou o que é amor ao enviar o seu Filho único para salvar a humanidade. Então, nós devemos imitar nesse sentido, certo? Então, se Deus, que é Pai, nos ama, por que nós não vamos retribuir esse amor? Nós devemos imitá-lo, certo? Então, além disso, nós temos o terceiro ponto, que é obedecer-lhe. Ou seja, nós devemos obedecer a Deus pela sua autoridade.
por ele ser o nosso pai, né? Porque nós devemos obedecer nossos pais e principalmente sendo Deus. Então, por causa da autoridade divina e porque ele é o Senhor, nós devemos obediência, certo? E quarto ponto que nós devemos a Deus é a paciência, porque geralmente existem diversas situações que nós enlouquecemos, queremos jogar tudo pro ar e acaba que nós nos desesperamos, nós perdemos a paciência conosco, com o próximo e principalmente para com Deus. Principalmente para com Deus. Então, inclusive o padre Faber, não sei se é assim que pronuncia, que é sobre desse livro aqui, Progresso na Vida Espiritual, também uma edição da minha biblioteca católica, um livro excelente. Ele menciona, em um dos capítulos que ele fala sobre a paciência, que nós devemos ter paciência tanto conosco, quanto com o nosso próximo, quanto também para com Deus. Porque vejam só o que o Padre Faber fala. É, existem 4 modos de exercer a paciência, na verdade. Com os outros, conosco, com o diretor espiritual e com Deus. Então, quando ele fala para com Deus, é porque ele trabalha pouco a pouco. E quando Deus trabalha pouco a pouco é para nos modelar, para nos santificar. Porque vejam, todo aprendizado, ele é um processo com conquistas e com falhas. É um trabalho que vai de pouco, não tem como a gente aprender de um dia para a noite, certo? Então, a partir dessa analogia que eu quero fazer com vocês, Deus, ele também trabalha pouco a pouco. Ele vai nos modelando. Nós somos como jarros de argila que estão sendo modelados para seu fim último, que no nosso caso é a santidade, é alcançar o céu. E para isso nós necessitamos estar preparados, estar modelados para conseguirmos as virtudes e, consequentemente, conseguindo as virtudes, conseguirmos o céu. Então, o padre Faber, ele fala que toda infidelidade é um gesto de impaciência para com Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Santo Tomás de Aquino ele diz que nós devemos ter paciência para com Deus, quando nós somos infiéis, é porque nós não estamos mais botando fé. Porque, vejam, se eu, por exemplo, comecei a gravar vídeo pro YouTube, comecei colocando fé. Todo dia eu tô lá, todo dia eu tô lá. Comecei a ser fiel àquilo ali. Só que não tá dando certo de jeito nenhum. E eu esqueço de pedir, falar com Deus, oferecer a Ele. E a falta de movimentação, percebendo que o trabalho está sendo em vão, eu vejo que Deus está me abandonando. Consequentemente, eu perco a minha paciência. E quando eu perco a minha paciência, eu vou desistindo e digo: isso não é para mim. Deus não quer isso de mim, porque Deus não me diz nada, Deus não me responde. E aí eu largo tudo e esqueço de Deus. E começo a focar em outras coisas, correria do cotidiano, foco em trabalho, foco em estudar, foco em fazer um monte de coisa e esqueço de Deus. E começo a ser infiel para com Ele. E quando eu começo a infidelidade para com Deus, eu já perdi a minha paciência para com Deus. Não tenho mais paciência para esperar, não tenho mais paciência para rezar e não tenho mais paciência para nada. Vocês veem como tudo é um processo. Tudo pode ser um processo bom, crescente, e tudo pode ser um processo ruim, decrescente. E daí, Santo Tomás, ele ressalta a questão de nós termos paciência para com Deus, e o Padre Faber também, ele ressalta isso, de grande importância. Então, diante de nós, como nós compreendemos que Deus é nosso Pai, nós devemos entender também uma questão que nós chamamos de nós, porque Deus não é só meu Pai. Quando eu digo Pai Nosso, é porque também é de outras pessoas. Ou seja, quando nós dizemos nosso,
é porque mostra que não é só a gente, também é o próximo. E a partir daí nós devemos certas coisinhas ao próximo. Como assim? Santo Tomás de Aquino, ele destaca duas principais coisas que nós devemos ao nosso próximo. Primeira das coisas, amor. Nós devemos amar ao nosso próximo, porque são os nossos irmãos e filhos de Deus. E além disso, nós devemos reverência, porque somos todos filhos e filhas de Deus. Porque vejam, não há título mais precioso do que ser filho e filha de Deus. Não há coisa mais preciosa que isso, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se chega o seu irmãozinho, irmão de sangue, irmão de coração, enfim, chega ele, perde a paciência, você chama ele de um monte de coisas, sendo que ele é a mesma coisa que você, sendo do mesmo criador, sendo do mesmo tipo de carne, e a gente esculhamba ele, sendo que a gente é igual. A gente tem imagem e semelhança. E a gente coloca ele pra baixo. Sendo que se a gente coloca ele pra baixo, a gente também tá se colocando pra baixo. Entender a lógica? Então, quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos fazendo reverência a Deus e a nosso próximo. Porque Deus é Pai, Deus é amor, e também nós devemos amar os nossos irmãos, porque nós somos todos filhos de Deus. Nós todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Então, Santo Tomás de Aquino, ele explica isso no primeiro artigo do Credo. Do- Então, Santo Tomás de Aquino, ele explica isso no primeiro artigo do Pai Nosso. E para vocês verem como um simples trecho, ele é carregado de significado, carregado de reflexão, carregado de um monte de coisa. Então, vou finalizar o primeiro artigo do Pai Nosso e no próximo vídeo a gente vai ver a segunda parte. Espero por vocês lá, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like para me ajudar, por favor. E espero que vocês aproveitem muito, que todos esses vídeos sejam fruto para uma crescente espiritualidade, para que nós, né, cresçamos em santidade e alcancemos o nosso fim último, que é o nosso Pai Celestial, que nos criou para estar com Ele. Amém. Então, vejo vocês na próxima. Tchau!